Olá pessoal, o vídeo atual é sobre um programa de treinamento de estratégia. Esse programa de treinamento é da Convecta e o programa é o Chess Strategy, está na sua versão 3.0. Esse programa eu recomendo para os meus alunos e eu uso também para a minha evolução pessoal. Eu também treino nesse programa quando preciso estudar estratégia. Bom, a estratégia é mais difícil da gente achar material em sites, por exemplo. Você encontra vários sites onde você tem estudos de tática, né? A maioria deles é exatamente de tática. Você encontra composições de finais, alguns estudos de abertura, mas de estratégia realmente é muito difícil. E a própria estratégia em si, ela é difícil, né, para a gente fazer o estudo, porque entra em um campo um pouco mais abstrato. Então a gente tem lista de elementos, autores como Kotov, no Jogue como Grande Mestre, fez uma lista de elementos estratégicos, são 17 elementos. No balanço da posição, o mestre nacional Jeremy Silman, norte-americano, ele também fez uma lista de elementos, só que uma lista de elementos menor, com 7 elementos estratégicos. Só que dentro dessa lista nós temos itens que ele colocou sub-itens. Então a lista acaba sendo tão grande quanto a do Kotov. E a lista menor do livro mais famoso de estratégia, que é a Estratégia Moderna do Xadrez, é do Pacman, apenas 6 itens. Então, neste programa da Convecta, nós temos uma lista também grande de elementos. Então, é através desta lista, como se fossem tags, né? Como se fossem tópicos que vão se repetindo, modelos de posições que vão se repetindo, e mesmo a posição ela estando em situação diferente no tabuleiro, o princípio aplicado é o mesmo. Então é como se a gente criasse um padrão para a posição. Bom, e quais são os itens que este programa aborda? E são muitas posições, são muitas partidas de referência, são mais de 1000 posições, para vocês terem ideia. Inclusive, até tem um curso especial, né, tem uma sessão especial só sobre estrutura de peões. E ele tem também 1.100 posições em forma de exercícios e 450 com partidas analisadas, com posições, né, de modelo que são analisadas. Então são 1.100 mais 450 e mais esses 200, né, que é sobre estrutura de peões em si. Então é um programa bastante completo, né, para esse pilar, né, esse tema que é a estratégia. Bom, quando a gente compra o programa, o próprio Clube de Xadrez Online, né, através da loja do CXO, é parceira da Convecta, e nós liberamos, geralmente os clientes escolhem espanhol ou inglês. Esse programa meu está em inglês. Bom, então ele fala aqui de vantagem e desenvolvimento, vantagem de espaço, e depois ele segue um outro item que é ataque ao rei. Então, ataque na ala da dama, né, defesa e contra-ataque, e aqui a casa fraca. Depois ele vem com a abertura, né, de linhas e diagonais. Então, colunas, fileiras e diagonais. Depois ele tem estrutura de peões, os peões fracos, maioria de peões. Quando a gente tem uma restrição de mobilidade desses peões. Isso aqui são as casas centrais, né? Então o peão central, né, a peça e o peão central, o centro, e em seguida a gente tem, por exemplo, trocas, né? Disposição das peças, trocas, sacrifício posicional, e aí nós temos aqui também o peão da dama isolado, que é muito comum, né? Vários livros tratam desse tema, especialmente quando tem o peão isolado para as brancas, em D4, né? Então tem muitas partidas que a base dela, estratégica, é exatamente deixar isolar o peão. Só que aí as posições são posições interessantes de meio jogo, porque gera linhas abertas para a gente atacar, e no final não seria tão interessante, né? Por causa das fraquezas em si. Aqui então a gente tem esse peão isolado.
Então, os métodos, né, os planos para a gente lidar com o peão isolado e os métodos para a gente lidar contra o peão isolado. A grosso modo, peão isolado é bom no meio jogo e é ruim em um final. Aqui é aquela situação quando a gente tem os peões de C3 e D4, que são aqueles peões que às vezes a gente tem eles em colunas semiabertas. Então, são chamados peões colgantes, que o Nisoft no livro Meu Sistema chamou como peões colgantes. Então, contra e quando a gente está com eles, né? E aqui são os peões suspensos, né? São mais casos aqui. E nós temos também, ó, proflexia, o princípio das duas debilidades, que em final era muito indicado pelo Rubinstein, né, como um indício que se você ganha ou não, você teria que ter pelo menos duas fraquezas ali para você atacar. E plano. Então, dá para você trabalhar, ó, eu estou mostrando tudo que eu mostrei aqui, olha só onde eu estou passando o mouse, né? Então, isso tudo aqui são posições, ó, que nós vamos estudando de cada item. E eu posso trabalhar com prática, olha, não está mostrando a solução para mim, e eu posso trabalhar com a teoria. Ou seja, aqui, né, ele dá uma introdução e ele vai analisando esta situação do tabuleiro, esse diagrama. Então, é bastante interessante porque você pode trabalhar de duas formas, né, fazendo em forma de teste, de exercícios, e tem um outro processo legal aqui também, que a gente pode jogar contra. Tem um item aqui em cima. Bom, aqui são as estatísticas, tem o histórico. À medida que você vai fazendo, você tem a variação de rating. E a gente tem os testes e tem a possibilidade de jogar. Então, essa posição, quando eu aperto aqui, ó, ele forma um diagrama lá no meio e eu consigo jogar essa posição. Olha só, aqui, né, ele está pensando, então você joga contra o computador. Então, ele fez o lance, ó, e aqui as brancas jogam. Então, é um programa extremamente completo, né? Didaticamente ele é muito bom e é algo bacana, porque é muito difícil a gente encontrar sites, né, que tenham exercícios, que tenham conteúdo de estratégia. E mesmo livros, né? A gente tem bons livros, né, mas não tem uma quantidade muito grande de estratégia. No Brasil, por exemplo, tem em português, nós temos isso assim, sem ter sido traduzido. Foram feitos, porque a gente tem livros, muitos livros no Brasil que tem tradução, né? São livros de fora que foram traduzidos. Por exemplo, a editora Ciência Moderna tem muito desses livros. A Ibrasa, antigamente, publicou vários desses livros traduzidos, mas livros mesmo em português. Tem um muito bom de estratégia, que é o do Júlio Lapertosa e do GM Darcy Lima. Estratégia moderna de xadrez, o xadrez vitorioso, estratégias, esse que eu já havia falado, o balanço da posição, do Silman, no Jogue como grande mestre, há essa lista de elementos estratégicos do Kotov. Então há aí uma meia dúzia de livros, né, mas se a gente compara com livros de aberturas, com livros de tática, né, mesmo livro de finais, a quantidade de livros de estratégia não é tão grande. É que geralmente a gente estuda estratégia por tabela, né? A gente estuda livros, né, às vezes que trabalha ali o meio jogo, e aí o meio jogo é onde é mais forte a estratégia e também a tática, então a gente está estudando estratégia por tabela. Por exemplo, o Meu Sistema, né, do Nisoft, é um livro excepcional, mas que não tem só questões de meio jogo, né? Ele aumenta muito o volume de jogo nosso, mas tem muita coisa ali voltada à estratégia, mas não é um livro só de estratégia, né? Então é isso, é uma indicação aí para os assinantes aqui do canal, do Clube Xadrez Online no YouTube, este programa que eu uso, né, aqui para o meu treinamento pessoal e uso também com os meus alunos e recomendo a eles. Então, Chess Strategy 3.0 da Convecta. Até nosso próximo vídeo, pessoal!